Sejam as nossas primeiras palavras de gratidão a Deus pelo privilégio insigne, maravilhoso, sublime para mim de poder estar aqui hoje. E todos os elogios trazidos pelo pastor referente à minha pessoa, eu imediatamente transfiro ao Senhor Jesus, meu Rei, meu Salvador e meu Senhor. Na verdade, queridos, antes de falar qualquer coisa mais, eu queria trazer à tua memória duas coisas que você precisa pensar agora. Você parou para pensar o privilégio que você está tendo de estar aqui, vivo? Andando, ouvindo, falando, pensando, concatenando as ideias. Quanta gente de ontem para hoje perdeu isso? Ou morreu, ou perdeu movimentos, está no hospital, ou em casa, no fundo de uma cama, e você está aqui. Então, honre a Deus por isso. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção. Pare para pensar. Jesus disse, quando dois de vocês, filhos meus, se reunirem em meu nome, podem estar certos, eu vou estar lá. Pare para pensar, querido. O Rei dos Reis está aqui. Ele prometeu e ele cumpre. Ele não é filho de homem para que prometa e não cumpra, e nem filho de homem para que se arrependa. Jesus está aqui. Então, nesse clima, vamos estar na presença dele com o coração humilde, sincero. E como eu estava dizendo, eu transfiro ao Senhor todo e qualquer possível elogio. Quem ler o livro vai ver de onde o Senhor me tirou. Eu sou trineto. A minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu trisavô ou tataravô, como alguns dizem, evangélicos. E eu estava indo para o inferno. Aos 15 anos fiquei endemoniado, possesso, por causa do estilo de vida que eu vivia. Mas Jesus me resgatou. E o título do livro é: o meu caçula será ministro do Evangelho. Meu pai me disse isso quando eu tinha 3 anos. E no momento que eu fiquei liberto dos demônios, a primeira coisa que veio à minha memória foi esta palavra: meu caçula vai ser ministro do Evangelho. Deus tem sido generoso para comigo, muitas lutas. Agora em maio, completo 56 anos de pastorado. Muitas lutas, mas muitas vitórias, muita graça de Deus. No auge da pandemia, humanamente falando, do nada, eu fui ao meu gabinete e peguei um livro, no meu ponto de vista, de forma aleatória. William Carey, o considerado pai das missões modernas. Comecei a ler de manhã, após o nosso café. Li todinho até a tarde. Naquele dia eu não fiz nada. Não saí de casa, não atendi ninguém. Terça-feira fui e peguei um outro, li inteirinho. Quarta-feira peguei outro, de missões. Quarta-feira peguei outro, quinta-feira, sexta-feira peguei o 5º livro. A história, a biografia de Adoniran Judson. Irmãos, quando eu terminei de ler a biografia de Adoniran Judson, se bem que muitas vezes em meus sermões eu citava pedaços da história dele, mas eu nunca tinha lido o livro. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiz assim, e eu caí num pranto, num choro incontrolável. Eu tentava segurar o meu diafragma, a impressão que ia explodir. E o meu gabinete dá para a sala, uma porta de vidro, dá para a sala, e a sala dá na cozinha. E eu pensei, daqui a pouco a Neuza sai da cozinha, vem para a sala e me encontra nesse estado. Ela vai pensar, ele adulterou.
E está aí sob convicção de pecado, está morrendo. O que eu fiz? Tem uma segunda porta que passa pela sala de televisão, para o corredor e para o nosso quarto. Eu entrei no banheiro, tranquei a porta, aí eu berrei. Eu urrei diante de Deus. Depois de um bom tempo, o espelho ficou totalmente embaçado, devido ao calor que, naquele momento tão agudo, de emoção e de convicção espiritual. Eu peguei uma toalha, limpei, olhei para o espelho, os meus olhos bem vermelhos. Eu disse: Jesus, eu sei que eu não vivo na prática do pecado, mas eu sou um pecador. Mas tem 2 pecados que agora eu preciso confessar ao Senhor e pedir perdão. O primeiro deles foi das vezes que eu murmurei, que eu reclamei de situações. Reclamei de pessoas, reclamei de ovelhas que foram falsas, falsos irmãos. Reclamei por causa de dinheiro, reclamei do governo, reclamei dos presbíteros, reclamei de colegas pastores, reclamei. E eu estou com vergonha. Esses 5 homens, nunca vi reclamando. Alguns deles foram sepultados no mar, perderam esposas, filhos, torturados, sempre dando glória ao Senhor. Estou com vergonha, então, por favor, me perdoa. E não me deixe mais murmurar e nem reclamar. Se for por reclamar, Senhor, leve-me a morder a língua a ponto de sangrar, para eu lembrar. Murmuração é pecado. Aí eu falei, tem um segundo pecado que eu quero confessar, Senhor. Eu não administrei bem o meu tempo no teu reino. Eu poderia ter investido mais numa linguagem jurídica, ter remido o tempo, e bíblica também, né? Investi o tempo em outras coisas e estou com vergonha. Aí eu fiz assim, irmãos. Eu levantei esse braço direito e disse para o Senhor: olha os meus cabelos brancos. O tempo passou e ele não volta mais. É irrecuperável. Então, por favor, eu peço perdão pelo tempo que eu não investi para honrar o Senhor, servir ao Senhor e abençoar pessoas. Aí, irmãos, eu fiz assim. Eu soltei o braço normalmente. Quando eu soltei o braço, ele deu um solavanco. E assim, esse dedo enriste no meu rosto. Eu diante do espelho. E a minha boca gritou: ainda dá tempo. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei profundamente confuso. Tem que confessar. Eu fiquei confuso. Aí eu falei: Senhor, eu estou profundamente emotivo, mas eu não perdi a razão. E o Senhor sabe que eu não fiz isto. Então, amados, dias depois eu estava no hospital com Covid, internado por 10 dias, aliás, 8 dias, nos quais perdi 10 quilos. E vendo a televisão dizendo, de ontem para hoje morreram 3.400, 3.200, falei: Senhor, não estou entendendo. O Senhor disse que eu ia ter tempo para a obra? Será que eu não vou fazer parte daquela estatística? Ele falou claramente aos meus ouvidos: você não vai morrer. Eu te trouxe aqui porque eu preciso segredar algumas coisas para você. E começou a enumerar. E a primeira coisa que ele requeriu de mim foi: você precisa honrar mais a mulher da tua mocidade. Não é fácil não, viu?
E segredou-me outras coisas que é de foro íntimo. Aquilo acabou, o médico chegou e disse: meu querido pastor, você está liberado. Pode ir embora para casa. Queridos, e desse tempo para cá, de forma impressionante, o que Deus tem colocado nas minhas mãos, pessoas arrebentadas. Aí, se dá tempo, vamos usar o tempo. O ano passado, no começo do ano, uma irmã chegou para mim, depois do culto, falou: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: tudo bem, se é de Deus, eu quero ouvir. Ao final do culto, aquele furdunço, o pessoal se cumprimentando e tal. Aí, fomos a um lugar mais assim, reservado. Falei: pois não, querida, o que é? Ela disse: o senhor manda dizer que ele quer que você escreva a sua autobiografia. Quando ela falou assim, meu irmão, como que uma espinha de peixe enroscasse aqui na minha garganta, e eu disse para mim mesmo: mas não vou mesmo. A autobiografia eu escrever sobre mim? Eu só escrevi 2 livros até hoje. Um é a História da Igreja e o Evangelismo Brasileiro, e o outro, Como Administrar os Golpes da Vida. O terceiro, Como Jesus Tratava as Pessoas, ficou nos 80% e não saiu, não sei porquê. Eu escrevi minha autobiografia. Em ato contínuo, isso fração de segundo. Em ato contínuo ela falou, e ele manda dizer que é do coração dele. Aí eu dei uma recuada, né? Mas continuei. Terceiro, ele manda dizer que muita gente vai ler esse livro e vai ser abençoada. Quarto, você não se preocupe com os custos da edição, porque ele vai prover. Tem mais? É isso, pastor. Ela virou as costas, eu fiz assim: você sabe que eu não vou fazer isso. A Bíblia me dá o direito de julgar não o profeta, mas a profecia fez ser do coração da irmã. Ela gosta muito de mim. Fui amigo do pai dela. Fui pastor com o pai dela há 55 anos atrás. 3 meses se passaram. Um dia no culto ela vem com o dedinho assim. Quando ela veio para o meu lado, eu gelei. Porque eu tinha esquecido daqui. Porque quando você tem um intento e vem uma palavra, você fala: poxa vida, confirmação do que eu estava pensando. Mas nunca passou pela minha cabeça de escrever autobiografia. Louco. Pastor, o senhor já começou a escrever o livro? Eu disse: não, minha irmã. Então o senhor começa. Eu não falei, mas pensei: larga do meu pé, irmã. Você vai, se você está em pé, senta, porque você vai ficar cansada. Não vou escrever. 2 meses se passaram, sumiu da minha cabeça, eu não lembrei mais daquilo, não via. Você via a irmã no culto, mas não falou nada. 2 meses depois, a gente deita para dormir. E eu não sei, meus irmãos, que horas da noite, como foi, deixou de ser. Parafraseando Paulo, não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei. O certo é que 6h30 da manhã, eu acordei assustado. Olhei no relógio. Falei: pô, eu levanto 7 horas. 6h30. Mas algo não estava bem centrado. Falei: mas eu dormi bem. Aí eu me assentei assim à cama. Quando eu me assentei, irmãos, à beira da cama, o livro inteirinho na minha cabeça. Aí eu disse: aí lascou. Sabe o que eu fiz? Tá bom, eu vou escrever. Fui para a cozinha, fiz o nosso cafezinho, que costumeiramente faço. Nos assentamos, tomamos o café, tirei a loucinha. Ela não gosta que fala, mas eu falo. Eu sou lavador de louça lá em casa. E você, marido, honra a sua esposa lavando louça também, viu, mané? Eu não sei se ela voltou para a cama ou foi fazer os seus afazeres. Eu fui para o meu gabinete, sob aquele impacto. Me assentei ao computador e comecei a escrever esse bendito livro. Eu continuei marido, avô de 8 netos, pastoreando também a igreja como auxiliar do pastor Júnior, pastor emérito.
discipulando, atendendo pessoas no gabinete, viajando, pregando fora, e de vez em quando brigando com ela também. 45 dias o livro estava pronto. Eu não sei como. 45 dias. Terminou o livro, eu mandei numa lan house, eles imprimiram, fizeram aquele sabugo, né, com aquela espiral, e precisava corrigir a grafia e a gramática. A esposa de um advogado que estudou comigo há 30 anos atrás, falou: pastor, fiquei sabendo que você escreveu um livro, eu quero colaborar, fazendo a correção ortográfica e gramatical. Passei para ela o pendrive, dias depois ela manda um áudio: pastor, a minha mãe quer um livro, não sei mais quem é um livro, o meu personal quer um livro, não sei mais quem é um livro, de tanto que eu falo nesse livro, porque esse livro mudou a minha vida. A primeira pessoa que leu. Aí está o livro. Pura obediência, na marra, eu escrevi. E ele não é vendido. Então, se você que vai ler o livro, se você colocá-lo na estante para ficar lá juntando poeira, praga de pastor pega, cuidado, hein? Passa para frente, joga isso para frente, porque o objetivo é evangelizar. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando o pastor me pediu que viesse aqui para... Aliás, pastor, como é que eu vou confessar um pecado para você? Em dezembro você marcou comigo. E eu esqueci, meu irmão. Cheguei de viagem, mais quebrado do que arroz de terceira. O vosso pastor, gentilmente, com essa educação que lhe é peculiar. E daí, pastor, estamos firmes para o dia 17, eu disse: lascou de novo, meu Deus. E o assunto é específico, porque quando o assunto é genérico, quase 56 anos de pastor, você vai lá no computador e ressuscita um Lázaro. Mas o assunto é específico. E quando ele falou na hora, eu disse: poxa vida, vou à estante e vou procurar lá a recompensa da honra de John Bevere. Fui lá na estante, revirei, eu acho que emprestei para alguém e alguém não me devolveu. Falei: agora estou sozinho, Jesus, só com o Senhor. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Deus tem me dado uma especialidade muito grande nesses últimos dias, que é lavar os pés do povo de Deus. E eu vim aqui para lavar os pés de vocês. Imagine uma bacia e eu lavando os teus pés. Eu não estou usando aqui como jogo de palavras. É diante do meu Deus a quem eu sirvo. Eu vim aqui para lavar os pés de vocês. Tudo que tenho, tudo que sou é para a glória de Deus, e tudo que eu vou dizer aqui é experiência pessoal, é experiência de vida. E o tema, então, desta manhã é a recompensa da honra e a desventura da desonra. A recompensa da honra e a desventura da desonra. Alguém me falou que ia ter um fundo musical? Cadê o levita ou a levita do Senhor? Eu gosto de fundo musical. Eu não gosto daqueles fundos musical de festa, de casamento, onde você não consegue conversar, tem que gritar na orelha do outro. Aquilo não é fundo musical, aquilo é uma agressão. Mas se tiver um fundo musical... Mas antes do seguinte, antes de ministrar, vou cantar um hino com a Neuza. Cristo caminhava lentamente
passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão lhe oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois senti sair virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então, uma mulher aproximou-se e disse, foi eu, Senhor, quem te tocou. Cristo então falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Se queres a vitória em tua vida, se queres a vitória em teu lar, senta a morte transformar-se em vida. Quando a mão de Deus te tocar, toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, pois de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Amados e queridos irmãos, na verdade a palavra honra, ela pode ter muitas definições até no hebraico, no grego, mas uma das que mais me chamou a atenção, e é uma que diz assim, que honrar é ressaltar o valor do outro. Eu gostei dessa definição. Honrar é ressaltar o valor do outro. Aí o inimigo já vem na tua mente e fala, mas esse outro não tem valor. Está vendo como o inimigo é acusador? Tudo que Deus fez é bom. Tudo. Pastor, mas se o outro não retribui a honra que eu dou a ele? Fique tranquilo, meu irmão.
Deus vê tudo e toma nota. E Ele vai te retribuir com certeza. Temos que aprender a valorizar as pessoas, amados. Vou repetir, temos que aprender a valorizar as pessoas. Aquele caixa ou aquela caixa do supermercado que está ali, conferindo a tua compra. Olha para o crachá dela, ou dele, veja o nome respeitosamente, chame pelo nome e diga: está tudo bem com você, fulano ou fulana de tal? Esses dias eu fiz isso. Ela olhou para mim e eu disse: pelos teus olhos, parece-me que você não está bem hoje. As lágrimas começaram a descer. Eu disse: querida, não podemos conversar porque tem uma fila. Apenas ouça o que eu vou te dizer. Alguém que conhece os teus ais, as tuas lágrimas, os teus desencantos, a tua dor. E esse alguém é Jesus. Ele te ama. Procure saber quem é Jesus. Passar pelo gari e dizer bom dia. Às vezes eles param e se falam: será que é um extraterrestre? O frentista do posto, sempre dizer um muito obrigado. Muito obrigado. São coisas que nos nossos dias estão sendo descartadas. E é por isso que o mundo é hostil. Lembro-me da história de um guia leigo de uma igreja metodista na Inglaterra. O pastor o responsabilizou de fazer a escola dominical. Uma área rural, um templozinho desse tamanico. Então você vai dirigir a escola bíblica dominical. Cedo ele puxou a cortina da sua simples casa lá no interior. Ele viu uma neve caindo sobejamente. Ele disse: não vem ninguém hoje. É impossível andar com 50 centímetros de neve, ninguém vai andar. Voltou para a cama, o Espírito Santo disse: levanta, você tem um compromisso. Ele levantou, colocou uma bota especial e, com muita dificuldade, rumou-se ao pequeno e simples templo. E dizendo: não vem ninguém, mas eu devo obedecer. Ao se aproximar do pequeno templo, o pequeno pórtico, uma cobertura antes da entrada, estava um menino de 14 anos, tremendo de frio, coberto de neve. Ele, emotivo, disse: meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a graça e eu quero honrar esse menino. Tirou a neve que estava sobre o seu corpo, a sua cabeça, e disse: vamos entrar para começarmos o nosso culto. Não era escola dominical, porque não tinha aluno, fazia um culto. Abriu a Bíblia, pregou, cantou sozinho. O menino não sabia nada de Bíblia, muito menos de hino, só ouvia. E ao final da mensagem ele disse: eu gostaria de desafiá-lo, se você entendeu a minha mensagem, se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus. O menino deu um pulo e disse: eu quero. Eu não sabia o que eu vim fazer aqui hoje, mas agora eu sei, eu quero. Ele orou com aquele menino, abraçou aquele menino, nunca mais viu. Muitos anos depois, agora morando na cidade, ele ficou sabendo que um pregador estaria pregando numa igreja. E ele foi convidado. E lá estava aquele pregador já maduro. E antes de pregar, o pregador conta a história da sua conversão, quando ele atravessou uma neve de 50 centímetros. E um homem de Deus enfrentou a dificuldade, honrou a minha vida, me falou de Jesus, e hoje eu estou aqui.
Aquele homem no auditório desatou em lágrimas. E depois do culto, ele chegou no pregador e disse: obrigado pela honra que você me deu de ouvir isso. Eu sou aquele homem. Foi um momento de profunda comoção. Precisamos aprender a honrar as pessoas. Pastor, eu tenho tido a graça de pedir para Deus: Senhor, se eu tiver que pregar para 3 pessoas, que eu pregue com a mesma emoção, sentimento e convicção, como se estivesse pregando para 1.000, 2.000, 3.000. São pessoas. E ontem à noite eu disse para Deus: Senhor, eu não sei quem vai passar por aquela porta naquele templo que nem conheço, mas eu quero pedir que o Senhor coloque a tua mão sobre cada um deles, cada uma delas. E se o Senhor abençoar uma pessoa, eu vou estar grato, porque uma vida vale mais do que o mundo. E eu quero dizer, meu querido, semeie honra e colha a safra de paz, safra de alegria, safra de prosperidade, safra de vitórias constantes. Se você não tem feito, decida a partir de hoje a plantar sementes de honra na vida de pessoas, sejam elas quais sejam. É ilustre, honre como ilustre. É um simples, honre como simples. É um analfabeto, honre-o como um analfabeto. É pessoa, ou são pessoas. Para Deus, estas questões de qualificações não existem. Deus olha e vê uma pessoa. Mas em contrapartida, eu tenho que dizer para você: semeie desonra. Semeie desonra. Ou continue semeando desonra nas pessoas, e vai escolher safra de isolamento, ostracismo, desprezo, amargura, complexos e muito azedume na vida. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Na honra, a recompensa é em dobro, mas a desonra também vem. É semeadura. Então peça a Deus para ser uma pessoa usada por Deus para honrar as pessoas. Sempre dizendo muito obrigado, muito agradecido. Sabe, o garçom, dá uma gorjetinha para ele. Ele carregou a mala lá na porta do hotel, dá uma gorjetinha para ele. Abençoe. A Bíblia é muito clara sobre honra aos pais. Deuteronômio 5,16. Está sendo projetado? Então leia, por favor, o que está escrito aí em Deuteronômio 5,16. É mandamento com promessa. Qual que é a recompensa, irmãos? Longevidade e prosperidade, está claro. Para que prolongue o Senhor teu Deus os teus dias sobre a face da terra, e tudo te vá bem. Eu não estou falando aqui só de prosperidade econômica, estou falando de forma multidimensional. Prosperidade em todas as áreas da vida. Você sabia que tem muita gente morrendo antes da hora por causa da desonra? Infelizmente. E uma coisa que eu aprendi, pastor, ao longo dos anos: mesmo filhos que não conhecem a Deus, mas praticam esse mandamento, recebem. É impressionante, eu constatei isso na minha vida. Isso é tão poderoso. Agora, por que dentro da igreja tem filhos não honrando aos pais? Se a honra traz longevidade e prosperidade, como é que ficaria no caso da desonra, ou, como a gente diz, a contrário senso? Filhos que não honram aos pais, morte precoce e vida enrolada.
morte precoce e vida enrolada. Agora, se em relação às pessoas, em relação aos pais, para nós até o momento está muito claro, mas em relação a Deus, a coisa é muito mais séria. É muito mais séria. Honrar ao Senhor, ou melhor, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. E a recompensa vem, é semeadura, é a lei da semeadura. Transbordarão de vinho os teus lagares e os teus celeiros, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas está uma palavra dura de Deus também lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 20, parte B, quando Deus manda Samuel falar para o sacerdote Eli esta palavra: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram serão tratados com desprezo. Eu honrarei os que me honram, mas aqueles que me desonram serão tratados com desprezo. Meus irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. E olhem para cá, por favor. Nosso relacionamento com Deus é mão que vai, mão que vem. Sabe? Não tem como fugir disso. E quando você começa a honrar a Deus, você vai percebendo mais alegria em fazê-lo. Honrar a Deus. Senhor, ajuda-me a te honrar. Levante pela manhã e diga: Senhor, por favor, livra-me de desonrar pessoas hoje. Senhor, ajuda-me a honrar pessoas hoje. Que a primeira pessoa que eu encontrar, eu possa dizer um bom dia para ela. E se iniciar uma conversa, ao final da conversa eu vou dizer: Deus abençoe a tua vida. Porque se você desonra o frentista do posto, você desonra o varredor de rua, você desonra o caixa do supermercado, como é que você vai evangelizá-lo depois? Ele vai receber a boa palavra do evangelho que saiu da tua boca? Não vai. Haverá um bloqueio. Em relação a Deus, a mesma coisa. Honre a Deus e Ele vai honrar você. Desonre a Deus, a desonra já está implantada. E eu creio que isso gera muito temor no nosso coração. Deus não tem prazer. Meus irmãos, Deus não castiga ninguém. Fala: pastor, mas então Deus castiga? Não. Você decidiu desonrar a Deus, e a sua decisão já gera a colheita. Ele não vai falar: vou te amaldiçoar. Não. Deus não amaldiçoa ninguém. Nós somos amaldiçoados pelas nossas decisões e escolhas que tomamos. A desventura da desonra espiritual em duas situações. Tem muitas na Bíblia, mas eu senti da parte de Deus de trazer apenas duas situações. Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Eu vou pedir que se projete, a igreja leia, porque uma boa leitura da Bíblia já ajuda muito o pregador no entendimento. Está projetado? Então vamos lá, 1, 2, 3, já.
É mole? A desventura da desonra, aqui nesse texto. Curiosamente, a preocupação deles com o currículo de Jesus. Não é esse o carpinteiro? Como se ser carpinteiro. Olhem para cá. Fiquem atentos, que muitas vezes Deus coloca carpinteiros perto de você. Profetas, homens e mulheres de Deus. Mas é um carpinteiro. É uma pessoa simples. Não desonre, porque Deus pode falar com você através dele. Olha quem estava lá, filho de Deus, mas eles preocupados com o currículo de Jesus, lá em Marcos 6:2. Não é verdade? Também o pré-julgamento, abrindo caminho para a desonra. Não é ele, o filho da Maria? O Zé nem entrou na parada. Conhecemos aqui as suas irmãs, é gente daqui, é gente simples. É de Nazaré. E de Nazaré pode ser alguma coisa que presta? E o que mais me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que a desonra fecha a porta para as bênçãos de Deus. Marcos 6:5. Por causa daquela postura de desonra, olha o que eles perderam. Eles se escandalizaram. Não é esse o carpinteiro, filho da Maria? De onde é que vem toda essa sabedoria? Vale a pena ouvir, não tem qualificação. Eu não sei se vocês sabiam, mas aquele segmento espiritualista chamado Rosa Cruz, eles ensinam que Jesus, depois dos 12 anos até os 30, aquele hiato de 18 anos que a gente vê na Bíblia, eles dizem que Jesus, aos 12 e aos 30, ele foi para o Oriente para estudar artes mágicas. E depois voltou fazendo magia. Vamos para uma recomendação muito séria. Evite, meu irmão e minha irmã, separar as pessoas dos seus atos. Vou repetir. Procure sempre separar a pessoa dos seus atos. Você nunca vai honrar atos reprováveis. Não. Mas você não pode confundir a pessoa com o ato dela. Você já pensou que cada mãe, ao ganhar o primeiro filho, quando o bebê, logicamente, faz as suas necessidades fisiológicas, hoje é diferente, mas no meu tempo colocava-se numa bacia uma água morna e colocava lá o cocô, assim, envolvido assim por uma pasta amarelada, cujo nome eu não vou falar, mas você sabe. E ela lavava. E na hora de se livrar daquele resíduo, já pensou se ela fizesse com a bacia e jogasse o bebê junto? Não, ela tirava o bebê, dava uma enxaguada nele e jogava o cocô fora. Separe a pessoa do ato dela. O ato é reprovável? Reprove também. Se tiver liberdade, compartilhe com ela em nome de Jesus. Você não foi feliz na sua atitude, mas separe. Não crucifique a pessoa por causa dos seus atos. Peça a graça de Deus para fazer isso.
Há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, num congresso de mocidade, a gente falando sobre honra aos pais, uma jovem me procurou e disse: pastor, eu lamento muito, mas o que o senhor falou e a sua recomendação, para mim, não cabe. Não cabe mesmo. O senhor não conhece meu pai. Meu pai não merece honra nenhuma. Ele é um bêbado. Ele agride a minha mãe. Ele bate na minha mãe. Ele só não bate em mim porque eu enfrento com um cabo de vassoura, dizendo: rela a mão em mim que eu te quebro a cabeça. Aí ele recua, mas a minha mãe é passiva, apanha o tempo todo. Agora o senhor vem me dizer, pastor, que eu devo honra ao meu pai? Aí eu expliquei, falei: filha, você tem que desaprovar as atitudes dele, mas ele é o teu pai. O sangue que corre nas tuas veias é o sangue dele, o DNA está aqui, ele é o teu pai. E o mandamento é este: honra teu pai e a tua mãe, vírgula, se eles forem bons. Não tem essa expressão, é seco. Dura lex, sed lex, é a lei. Tem que obedecer. Ela começou a chorar e disse: não consigo, pastor. Eu falei: então foi o seguinte, ele vive o tempo todo bêbado? Não. Ele tem momentos de lucidez. Então, naquele momento de lucidez, o senhor o traga para um cantinho assim, bem isolado, só vocês dois. Olha no fundo dos olhos dele. Pode ter certeza que ele vai se assustar, ele vai tremer. Você se relaciona com ele? Não, pastor, não toque uma palavra com ele. Ele é um estranho para mim. Então ele vai se assustar, mas você chega bem diante dele, olha nos olhos dele e diga assim: pai, eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu não tenho dado ao senhor a devida honra como meu pai. E exatamente, pai, é por causa das tuas atitudes, do teu vício, você tem bagunçado a minha cabeça, mas eu estou errado. Eu não quero honrar as tuas atitudes, eu quero honrar ao Senhor e dizer para o Senhor que eu te amo, meu pai. Se eu estou aqui é porque você existe, você é o meu pai, você me gerou. E eu quero dizer para o Senhor que de hoje em diante, mesmo não concordando com as tuas atitudes, eu não somente vou honrar o Senhor, mas vou orar para Deus abençoar a tua vida. Aquele homem começou a chorar. Ela me deu o relatório depois. Aquele homem começou a chorar. Deus o libertou da cachaça e ele aceitou Jesus. Agora, eu pergunto para a igreja: isso é fácil? Meus irmãos, isso é um calvário. Ela vendo o tempo todo a mãe sendo espancada, mas eu fui firme com ela e disse: eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você fizer isto, a recompensa da honra virá. Orei com ela. E é isso. Bom, vamos para a segunda situação, biblicamente falando, onde a desventura da desonra aconteceu. Salmo 137, 1 e 2. Por favor, projete. E a igreja, leia, porque eu não estou conseguindo ler daqui. 1, 2, 3, já. Muito bem. Apenas para uma reflexão histórica, no ano 586 a.C., em que pese o fato do profeta Jeremias de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, gritar ao povo, gritar para o rei, dizendo que eles deveriam se arrepender e voltar para Deus. Voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, senão
a coisa vai ficar feia para vocês. Além de não ouvir o profeta, o rei o colocou num poço, a pão e água. Mas no ano 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, com seu poderoso exército, sitiou Jerusalém. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, fica lá quietinho. Até que as provisões de Jerusalém foram se acabando, a fome reinou e tiveram que abrir as portas, aí o exército entrou. Destruíram tudo, inclusive destruíram o santuário, o templo que Salomão tinha construído. Arrebentaram com tudo e levaram os melhores cativos para a Babilônia. Aí o salmista no Salmo 137 descreve parte do sentimento. Junto aos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Brincaram com Deus e a colheita chegou. Agora vivendo um cativeiro. Chorávamos, lembrando-nos da nossa terra. Pouco tarde. E eu quero chamar a tua atenção que toda desonra, ouçam bem, é de Deus o que eu vou falar. Toda desonra gera algum tipo de cativeiro. Lá a desonra a Deus gerou um cativeiro sociopolítico, vivendo uma terra estranha. Na nossa vida pessoal, todo e qualquer tipo de desonra, quer a Deus ou a pessoas, pode gerar algum tipo de cativeiro. Todo e qualquer tipo de cativeiro pode gerar um salgueiro. Está escrito lá, junto aos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos. E nos salgueiros que lá haviam. O que é salgueiro, irmãos? Era uma árvore típica daquela região ribeirinha. O que eles fizeram com aqueles salgueiros? E nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. O que tipifica salgueiro, irmão? Salgueiro tipifica amargura. Olhem para cá. O diabo é tão hábil para que a partir do momento que se estabelecer um cativeiro na tua vida, seja ele intenso, médio ou pequeno, vai nascer um salgueiro. Com vistas a quê? A você dependurar nele a tua harpa. Se salgueiro tipifica amargura, harpa tipifica louvor, adoração e serviço a Deus. E é o que o diabo quer. E nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. E os que nos levavam cativos diziam, cantem-nos um cântico de Sião. Mas como cantar o cântico do Senhor vivendo sob opressão? Talvez você não tenha se apercebido de algum tipo de cativeiro que você está vivendo ou esteja vivendo. Isso é muito sensível. Mas ouça o que eu estou dizendo, todo cativeiro gera um salgueiro. E nesse salgueiro você deposita a tua motivação, a tua dedicação, teu ministério, a tua contribuição, o teu serviço e a tua honra ao Senhor. Resumindo, murcha, e é o que o diabo quer. Agora, meus irmãos, qual o caminho? É a libertação. Salmo 126.
Está na tela? 1, 2, 3, já. Olha que coisa linda. Amados, a Bíblia é maravilhosa, ela fala por si só, não é? Amargura é estado de alma, porque o cativeiro produz salgueiro, o Filho de Deus coloca a sua harpa, a sua motivação, o seu serviço, tudo, e vive em amargura. Mas eu quero que você veja uma coisa, o Salmo começa dizendo, quando, para mim, quando é advérbio de tempo. Os técnicos atualmente dizem que não, mas eu vou ficar com a minha professora lá de 50 anos atrás, que me ensinou que quando é advérbio de tempo. Então olhem para cá. Há um cativeiro? Há um cativeiro. Mas quando há uma intervenção de Deus, tem uma data. Tem um quando. Quando o Senhor trouxe libertação, nós ficamos como quem sonha. Amargura é o estado de alma. Mas vem a intervenção de Deus e aparece um quando, tem data. Naquele dia Deus me libertou. Houve uma intervenção direta de Deus na minha vida. E depois desse advérbio de tempo aparece o advérbio de modo. Então, ou diante disso, a nossa língua, a nossa boca que chorava, lamentava, murmurava, agora a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cânticos. O efeito da intervenção direta de Deus na nossa vida, mudança. E como não bastasse, os vizinhos, no caso lá as nações, dizendo, puxa vida, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Aí o povo dizendo, efetivamente, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos na ponta do casco, estamos alegres, estamos dispostos. A perseguição não parou a igreja, a tribulação não parou a igreja, mas que igreja? Uma igreja que tem um quando na sua vida, uma libertação clara, e vivendo a restauração, não tem mais salgueiro. Eu quero profetizar que não haverá salgueiro na tua vida, meu irmão, minha irmã, porque Deus é mais. Agora lembre-se, há um princípio, se você quer, Deus quer e faz. Se você não quer, Deus continua querendo, mas não vai fazer. Ele respeita a tua decisão. Vamos para a parte prática. O fator determinante, irmãos, na questão da desonra, seja ela para pessoas, para Deus, está relacionada ao coração das pessoas. Provérbios 4, 23. Está na tela? 1, 2, 3, já. Olha para cá, igreja, fontes no plural. Então tem fonte boa e tem fonte ruim do coração. O Senhor Jesus falou claramente lá em Marcos, capítulo 6, se não me equivoco agora, ele diz do coração das pessoas. Aí tem uma lista horrível, sai do coração. De tudo que se deve guardar,
Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da Bíblia. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, diz: o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso, quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração de vocês e os pensamentos de vocês. Coração. Curiosamente, na Bíblia, coração, alma e mente é tudo a mesma coisa. É alma. Essa massa cinzenta aqui que nunca se converte. Não nasce de novo. É o nosso calcanhar de Aquiles. Terrena, humana. Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções, vontade e decisões. E é aqui que o bicho pega. Um filósofo francês chamado René Descartes, 1580, 1650, ele criou uma frase que o mundo pegou e até hoje por aí nas universidades. Em latim, cogito ergo sum, que traduziu-se ao longo dos anos com penso, logo existo. Mas agora alguns tradutores estão mudando. Não é penso, logo existo. Penso, logo sou. Concluindo que você é o que você pensa. O que tem ocupado o teu pensamento, meu irmão, minha irmã? O salmista no Salmo 45 diz: o meu coração está fervilhando de palavras boas. Que é coração? A minha mente está lembrando em Deus, das promessas de Deus, da grandeza de Deus, e eu estou louvando ao Senhor. O que tem ocupado a tua mente nos últimos dias? Em relação àquilo que você vê, Jesus disse que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Olhos e ouvidos têm endereço certo, a nossa alma. Se ouve uma coisa, se você não tiver firmado em Deus e na disciplina do Espírito Santo para descartar aquilo, vai para a tua alma, o que você vê. Como é que um filho de Deus, uma filha de Deus pode louvar ao Senhor e ter comunhão e paz no Espírito Santo se vive vendo pornografia? Você teria coragem de dizer: pastor, eu assumo, eu decido, vou permitir que a minha alma, os segredos da minha alma, dos meus pensamentos, do meu coração, sejam projetados aqui na tela, apenas com o que passou na semana passada? Você teria coragem? Eu confesso que eu não. Eu ia ficar com vergonha. Porque algumas coisas passaram. Eu as rejeitei, mas passaram. Agora, como é que fica o Espírito Santo morando em nós? Pastor, eu estou plenamente convicto de que o mundo precisa de salvação, mas a igreja está precisando de libertação. Vou repetir: o mundo precisa de salvação, mas a igreja precisa de libertação. Qual igreja? A Comunidade Alcance? A Assembleia de Deus? A Batista Central? O Avivamento Bíblico? Eu e você. Eu e você, a escrava resgatada, a igreja de Jesus no mundo hoje precisa de libertação. De libertação para produzir os frutos. Quanta gente vivendo algum tipo de cativeiro dentro da igreja, amarrada ao cepo do desencanto, da amargura, de mágoas, de perdão não liberado, ou perdão retido, dentro da igreja. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu gosto de contar uma experiência que aconteceu comigo. Vocês me dão mais uns minutinhos? Uma irmã em São Paulo, ela pastor, ela falou: pô, pastor, o senhor pode atender uma amiga minha, uma empresária de São Paulo? Posso. Na tua casa eu posso, não? No gabinete não. Encontrei aquela senhora muito distinta, percebi que era uma pessoa educada, assim, no aspecto cultural, de posses. Falei: querida, vamos diretamente ao assunto, o que eu posso fazer? Eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei: amadinha, então,
me diga sobre o quê? Porque eu tenho dificuldade para orar no atacado. Eu só oro no varejo. Por quê? Porque pecado tem nome, dificuldade tem nome, problema tem nome. Né? Não, orar no atacado. Não vou orar no atacado, não. É que a minha filha, pastor. Ah, sim, a sua filha? É. Ela é solteira? Não, ela já é casada. Tem filho, tem netos. Pastor, a gente é convidado por uma festa, ela chega primeiro, está lá conversando com as amigas. Quando eu chego, o assunto termina e ela vai embora antes de terminar a festa. Nós não temos comunicação, há uma barreira entre nós. Falei, filha, entre você e ela nesse espaço que não tem barreira nenhuma. Ou a barreira está lá, ou está aqui. É dentro do coração que tem barreira. Aí eu falei, querida, me diz uma coisa, como que foi a gestação dessa tua filha? Irmãos, ela estava sentada assim, no sofá com uma perna cruzada, ela desencruzou a perna e disse, pastor, nem toca nesse assunto. Quando ela falou, eu disse, yes! Eureka! Falei, como não tocar? Nós temos que conversar. Se a senhora quiser a minha ajuda. Ela se levantou, irmãos. Tremia os lábios, tremia o queixo. Dizia, pastor, é que logo que eu me casei, eu era muito bonito, eu tinha um corpo esbelto. Eu dei uma conferida assim na velhotona, falei, tem razão. E disse, jamais eu pensava em gravidez. E de repente eu me vejo grávida. O meu mundo desabou. Eu disse, continua. Ela engasgava, eu dizia, continua. Eu decidi abortar. Uma vez, não consegui. Segunda vez, não consegui. A terceira vez, não consegui. Aí apareceu aquela conjunção adversativa, mas pastor, depois aí nasceu, eu fiz isso, aquilo outro, escola e tal, educação, hoje ela é muito bem, assim, aquele mas assim, que tentando justificar. Eu disse, a senhora está vivendo num maldito cativeiro, emocional e espiritual. Mas eu tenho a solução para a senhora. Falou, tem pastor? Eu falei, tem, mas facílimo. Então me fala, procure a sua filha, só vocês duas, num lugar bem tranquilo, coloque-a bem de frente à senhora, olhe nos olhos dela. Falei, não olha em mim, pastor. Eu falei, você vai dizer como mãe, olha nos meus olhos. E diga para ela, filha, eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, pedir perdão para você, porque eu cometi 3 horríveis pecados contra você e contra Deus, quando eu quis te matar. 3 vezes quando você estava no meu ventre. E crime qualificado, né? Porque a vítima é indefesa, né? Peça perdão em nome de Jesus. Irmãos, ela pulou diante de mim, botou o dedo em riste e disse, pastor, nem morta eu vou fazer isso. Foi um prazer conhecê-la, passar bem, eu vou embora. E o senhor não vai orar por mim? Eu disse, nem morto. Perder tempo. Jesus ressuscitou a Lázaro, 4 dias já em decomposição. Olha o milagre. Um corpo já em estado de putrefação. Sangue restaurado, retina restaurada, tudo restaurado, novinho, funcionando. Só que estava, a Bíblia diz que tinha sua cabeça em volta, suas mãos, seus pés. Aí ele volta para os discípulos e libera esta palavra, desatai-o e deixai-o ir. Por que a igreja precisa de libertação? Tem muita gente com o nome escrito no livro da vida, mas atado aqui. Apto para o céu, mas não está apto para ser igreja, para desenvolver as funções para as quais Deus nos colocou aqui. Atados, cabeça, mãos e pés.
que o tratamento de Deus, irmãos, em nós, nesta área, não é ambulatório, não é mera asepsia ou band-aid, é centro cirúrgico. E dói. Galho que produz é podado. Isso dói. Mas o descartado, aliás, o que não produz é descartado, jogado fora. Você quer honrar a Jesus, trabalhando na obra e produzindo, honrando o Senhor pelo que Ele fez na tua vida? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei se essa palavra de alguma forma tocou o teu coração. A mim ela sempre toca, mexe comigo. Não pense em ninguém, só em você. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já sabes o que eu vou falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é tão profundo, maravilhoso demais para mim. Eu não consigo entender isso, é elevado demais. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali haverá de me guiar a Tua mão, e a Tua destra vai me suster. Ah, se eu disser, as trevas com efeito me encobrirão, vou ficar no escuro, e a luz à roda de mim se fará noite. Não é possível, meu Deus, porque até as próprias trevas não Te são escuras. Tu vês tudo. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Então, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há no meu coração, Senhor, na minha mente, algum tipo de cativeiro que tem entristecido o Teu coração, tem prejudicado a Tua igreja, tem prejudicado a minha vida, tem prejudicado a minha família, tem prejudicado o Teu reino. Senhor, sonda o meu coração, porque ele é enganoso. Espírito Santo, penetra agora com o Teu facho poderoso de luz, a começar pelo meu coração e no coração de cada irmão e cada irmã que aqui está. Traz espírito de revelação, sabedoria e entendimento espiritual. Sonda-nos, ó Deus, porque nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos honrar os nossos irmãos. Nós queremos honrar as pessoas. Servindo ao Senhor, abençoando pessoas. Toca o coração do meu irmão e da minha irmã. E faze a obra que o Senhor bem se dispuser a fazer, trazendo um tempo novo. Eu quero declarar em nome de Jesus, há um milagre acontecendo aqui na vida de pessoas. O advérbio de tempo, quando, é hoje, 7 de abril. E depois desse 7 de abril, então, um tempo novo, vida nova, frutificação, para a glória do Senhor. Olhem para cá, queridos, vou terminar dizendo o seguinte: eu não vejo outro caminho para a minha vida para viver em honra e cuidando do coração, porque ele é traiçoeiro. É vivendo, digam comigo, quebrantamento
Não, está muito fraco. Quebrantamento. Arrependimento. Confissão. Obediência. Santidade. Vida no Espírito. E frutificação. Aplauda ao Senhor.